os atos bárbaros, criminosos, que aconteceram ontem na capital brasileira, lá em Brasília, no Distrito Federal. No discurso que Lula fez, ainda em Araraquara, no mesmo momento de decretar a intervenção federal sobre o Distrito Federal, ele apontou, dentre aqueles que possivelmente serão punidos, o agronegócio. Lula prometeu que sofrerão as consequências. Vamos acompanhar. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxico sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Desde de onde vem essa certeza do presidente de que o agronegócio está por trás das manifestações de ontem? O Lula nunca se deu bem com o agronegócio, né? Isso é histórico. Retomar o ponto do que eu estava falando antes, nas próprias invasões de terra, né? O agronegócio foi um setor que mais sofreu com isso. Foi um dos que mais questionou a primeira eleição do Lula lá nos anos 90, justamente por causa disso, de 2002. Mas justamente por causa dessas invasões, a gente tem que lembrar que terras produtivas foram invadidas. Então, já existe um histórico. É a mesma coisa quando a gente fala do presidente Lula com os evangélicos, né? Existe uma cisão, porque o PT surgiu das comunidades eclesiais de base, então existe essa cisão, sim, ela é histórica, e a mesma coisa acontece com o agronegócio. Isso foi se intensificando à medida que o governo da esquerda não conseguiu nunca fazer com que andassem juntos os seus dois principais pilares, responsabilidade social e desenvolvimento. E essa é uma guerra que acontece desde o período da ditadura, desde o Médici, quando o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento social, eles não andam juntos, parece que para um avançar, o outro tem que regredir, e essa é uma das grandes disputas do PT, né? O PT até hoje não consegue fazer isso, tanto é que agora, no período de transição, o Lula já falou algumas vezes sobre responsabilidade fiscal, desenvolvimento social, e isso envolve também o agronegócio. A gente sabe que a questão ambiental ela é muito importante, por mais que se penalize o último governo em relação à questão ambiental, a gente tem que lembrar que o governo Dilma deixou completamente de lado essa questão para lidar com o desenvolvimento social. Então, por que eu estou falando isso? É, de novo, o mesmo dilema da esquerda. E aí a gente tem que lembrar que na última campanha eleitoral, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro era o líder do setor do agronegócio, e o presidente Lula chegou a dizer numa sabatina que o setor era direitista e fascista. E aí colocou a pá de cal nessa relação, né? Mas as intempéries, elas são históricas, né? Desde a década de 80, com todo o desenvolvimento do PT com essa questão ambiental e de desenvolvimento social. Ricardo, e o impacto na economia disso? Porque o agro sustenta o Brasil há muitos e muitos anos. E nós temos aí uma promessa que não deveria ser feita, né? Porque você não pode cometer uma calúnia dessa sem antes ter uma investigação, sem antes ter uma apuração. Ele já prometeu uma punição antes mesmo de qualquer averiguação, antes mesmo de ser aberto qualquer inquérito. Exato. Esses empresários poderão deixar o Brasil, esses empresários perderão interesse nas suas terras, isso pode sinalizar um acirramento das regras, especialmente as tributárias no agronegócio. Isso pode levar o que sobra da sanidade econômica produtiva desse país para o ralo? Olha, essas falas vindo do presidente da República, já hoje, há 9 dias, presidente da República Federativa do Brasil, elas são muito tristes. Como você disse, não houve início de investigação, não havia nada. Ali foi uma suposição, foi uma fala que num ponto foi rígida e acertada em decretar, por exemplo, intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E, por outro lado, o nós contra eles, o discurso eleitoreiro, falar para sua base, a raiva contida dentro das falas emotivas do presidente Lula foi muito equivocado, e quando ele cita o agronegócio, ele erra mais uma vez. Acho que foi bem dito aqui pela Deise, o agronegócio e o Lula não andam muito bem há muito tempo. Então, ontem nós vimos nele uma fala com rancor, uma fala com raiva, porque não houve apuração, ninguém sabe se tinha infiltrado ou não, os atos foram criminosos, ponto, todo mundo concorda, de direita, de centro, de esquerda, de outro país, ninguém duvida que os atos foram criminosos. Agora, tem que se investigar, tem que se analisar, inclusive a esquerda está fazendo isso muito bem, tem vários
influenciadores nas redes sociais coletando foto das pessoas, organizando isso e ajudando, inclusive, direcionando isso para a justiça. Eles estão fazendo de forma inteligente, coisa que, por exemplo, em 2017 não foi feito. Tá, é uma coisa que pode ser feita pela galera da direita inteligente, ajudar a justiça, usar os meios legais. Fica aí a dica, as imagens estão aí, 24/5/2017, se você jogar no Google, o Google vai te dar tudo de bandeja. Ajudar a justiça a fazer o trabalho dela. Mas foi uma fala infeliz. Eu espero que os empresários do agronegócio são pessoas inteligentes, pessoas que entendem parte do jogo político brasileiro, saibam que nós temos o poder legislativo ativo, que nós temos o poder judiciário e o poder executivo, 3 poderes distintos, e que no legislativo nós podemos mexer nas legislações. Então, espero que não tenha uma punição de leis para o agronegócio, querendo colocar leis mais rígidas, o que vai atrapalhar a exportação, que vai impactar fortemente na nossa economia, porque o agro ajuda a puxar a nossa economia para cima há muito tempo. Então, espero que o nosso legislativo, inclusive esse novo legislativo que vai tomar posse agora mais à frente em fevereiro, tenha essa consciência de ser o legislativo do povo brasileiro e não o legislativo de um governo específico de esquerda ou que sai de direita, não importa. Quando o cidadão ou a cidadã é eleito deputado federal, deputado estadual, para qualquer cargo público eletivo, ele se torna legislador, executor do povo brasileiro. Ele tem a ideologia dele, ele tem um pensamento dele que deve ser respeitado, mas ele legisla para o povo brasileiro com o intuito de beneficiar o nosso país. Por isso que na nossa Constituição tem lá escrito: todo o poder emana do povo e para o povo deve ser exercido. Então, os nossos representantes, sejam no legislativo, seja no judiciário, têm que trabalhar para a população brasileira. E esse discernimento do jogo político é que nós, cada um de nós brasileiros, precisamos ter com mais afinco, precisamos estudar um pouco mais, nos voltarmos à sala de aula para aprender o jogo político, para jogar ele com maestria. Coisa, por exemplo, Pavinato, que a esquerda faz muito bem. A esquerda colocou gente no movimento estudantil, que parte dele hoje é dominado pela esquerda e que vai para dentro das escolas de nível médio, de nível universitário, ajudar a formar a cabeça do jovem brasileiro. Esse jovem vai crescendo com aquele pensamento. A esquerda colocou pessoas dentro de várias organizações não governamentais espalhadas por várias comunidades brasileiras, em vários conselhos participativos espalhados pelo Brasil, e isso vai fazendo com que aquela comunidade entenda que aquelas benesses que são públicas, muitas vezes são proporcionadas pela esquerda. São atos de estratégia política muito inteligente que talvez a direita tem que aprender a fazer, colocar peças no tabuleiro do xadrez político no lugar certo e andar da forma certa. Cada peça se mexe de um jeito e é assim que a gente consegue transformar. Falta tanta inteligência que, além de não saber fazer um cálculo, nem saber a finalidade, você ocupar uma esplanada dos ministérios no período de recesso é uma das coisas mais inúteis que a gente poderia ver, né? Porque as cadeiras não vão votar nada. Exato. Os quadros não vão fazer nada.